Baalbek, Líbano. Um lugar tão misterioso que historiadores são proibidos ali. Um lugar que guarda o segredo das antigas tecnologias de construção que não podemos repetir hoje, apesar de nossas máquinas e de nossa cultura avançada. Nesta cidade antiga, no nordeste do Líbano, encontram-se um dos maiores segredos do mundo arqueológico e que estão esperando há muito tempo para serem descobertos e desvendados. Quem realmente construiu as fundações de pedra do Templo de Júpiter e como alguns dos maiores blocos de pedra da Terra puderam ser movidos até ali? Esse sítio histórico também é conhecido pelo seu nome romano, Heliópolis, e por muito tempo os estudiosos têm sustentado a ilusão de que os romanos construíram aqui o Templo de Júpiter e, portanto, foram eles também os responsáveis pelo mistério nas fundações do templo. Existem pelo menos 3 blocos de pedra cuja existência não temos explicação, e milhares de pessoas provavelmente passaram por eles ao longo dos tempos sem se dar conta do que realmente estavam vindo. Porque à primeira vista, Baalbek realmente assemelha-se a qualquer outra cidade antiga em ruínas, mas se você olhar atentamente, notará que algo não está certo ali. Quem colocou essas pedras tinha uma tecnologia à sua disposição que nos deixa até hoje de queixo caído. Heliópolis consistia em 3 templos principais que eram dedicados a Júpiter, Bacos e Vênus. No entanto, os romanos não foram os primeiros a adorar seus deuses nesse local. Houveram outros povos em Baalbek antes deles, e possivelmente também uma outra civilização, até então desconhecida, que foi quem realmente realizou o milagre das pedras. Eu sei que se você ama locais antigos, provavelmente já ouviu muito sobre esse lugar, mas me dê uma chance e ouça algumas coisas que eu separei para você e que talvez você ainda não saiba. Porque se houvesse algum lugar na Terra onde pudéssemos verificar uma evidência verdadeiramente tangível da existência de alguma civilização antiga perdida e avançada que já existiu em nosso passado pré-histórico, esse local, sem dúvida, seria o enigmático sítio de Baalbek. Embora existam outros lugares, outros sítios antigos ao redor do mundo, que trazem evidências da existência dessa civilização perdida, acredito que até o final desse vídeo você vai entender porque Baalbek é literalmente uma prova definitiva disso. De fato, Baalbek possui 3 dos maiores feitos da engenharia, que incluem alguns dos maiores blocos de pedra que já existiram e que foram movidos, levantados e empilhados por todos os seres humanos da história. E não é só isso. As maiores colunas de pedra já construídas em toda a história clássica. Ainda mais impressionante que tudo isso é que, embora esse sítio contenha alguns dos maiores monólitos de pedra que já foram manipulados em toda a história, de alguma forma, inexplicavelmente, ninguém sabe quem fez isso, como fez ou quando fez. Embora os historiadores modernos atribuam esse feito aos fenícios e romanos pelo fato de terem construído esse local, quando você pesquisa os detalhes e as nuances, você aprende rapidamente que o que nos contam nada mais é do que suposições infundadas e que provavelmente o que aconteceu de fato é que os romanos simplesmente tenham encontrado esse local e o reaproveitado. Você verá que existem provas disso. Como eu acabei de mencionar, esse sítio é composto por alguns dos maiores blocos de pedra que já foram movidos, levantados e empilhados na história da humanidade. Colossos conhecidos como Trilithon.
Tenha em mente que fotos ou vídeos simplesmente não fazem justiça ao seu tamanho real. São pedras maciças de 20 metros de comprimento por pouco mais de 4,20 metros de altura e cerca de 3,60 metros de espessura. Para colocar o tamanho absoluto dessas pedras em perspectiva, considere que a altura de uma cesta de basquete oficial tem um pouco mais de 3 metros. Então, considere novamente que essas pedras são cerca de 1,5 vezes mais altas do que uma cesta de basquete. E essas pedras ainda estão a pouco mais de 9 metros de distância do chão. Cada uma dessas pedras pesam impressionantes 800 toneladas, que foram de alguma forma transportadas por 857 metros de distância, antes de serem levantadas e perfeitamente empilhadas aproximadamente 9 metros acima do chão. Para colocar esse peso em perspectiva, essas pedras são literalmente 10 vezes o peso das 80 toneladas das pedras de granito que foram levantadas para a Grande Pirâmide de Gizé, que em si já é um mistério. O Trilithon constitui a base do Heliópolis, onde fica o Templo de Júpiter. E é aqui que você vai encontrar também as colunas, que são as maiores da história clássica, alcançando uma altura de 20 metros por 2,5 metros de diâmetro. Muitas delas caíram e quebraram ao longo dos milênios. Quando você as compara com as pessoas, você pode verificar melhor essa magnitude verdadeiramente imponente. E é aqui que o mistério se aprofunda e fica insano. Vamos pensar. Temos aqui uma estrutura fabulosa que contém alguns dos maiores blocos de pedra e as maiores colunas já criados em toda a história da humanidade. Sabemos que os historiadores modernos reivindicam essa construção aos romanos. Então, todos nós achamos que sabemos quem o construiu, certo? Afinal, sabemos também que os romanos eram renomados por documentar tudo o que fizeram. Mas o curioso é que justamente o Templo de Júpiter está ausente de qualquer registro histórico. Então, para ficar claro, não se sabe quem o construiu, como ou quando. Logicamente que isso levanta algumas questões sérias. Ao que parece, pelo menos para mim, a razão dessa total falta de documentação é porque não foi nem os fenícios e nem os romanos que construíram esse lugar. O que fizeram, na verdade, foi muito simples. Eles o encontraram e construíram sobre o que já havia ali. Isso foi feito várias vezes e em vários sítios antigos por todo o mundo ao longo da história humana. Na verdade, você pode observar distintamente que aqui há, sem dúvida, 3 diferentes métodos de construção utilizados. A cantaria variada não poderia ser mais óbvia e parece ter sido reciclada dos destroços da construção anterior. Você não acha, no mínimo, estranho o fato de até mesmo sugerir que os construtores originais de Baalbek criaram algo tão surpreendente só para terminar com uma construção comparativamente preguiçosa e inferior? Qualquer pessoa consegue ver claramente que as construções são diferentes. Uma não é como a outra. Por isso, é importante destacar que os romanos claramente construíram por cima delas. Podemos notar também como a alvenaria mais nova combina claramente com a grande parte da arquitetura que vemos em Roma. E aqui vai mais outra coisa curiosa. Outro fato significativo que todos nós deveríamos tirar um momento para refletir. Baalbek fica a mais de 3.600 quilômetros de distância de Roma. 38 horas aproximadamente trafegando por uma estrada moderna. Então aqui está uma grande questão. Por que os romanos constroem a estrutura mais fantasticamente sofisticada de toda a extensão do seu império
a milhares de quilômetros de distância da capital. Certamente não foram os romanos. Algo que é importante notar é que os romanos nunca tiveram a tecnologia necessária para erguer ou transportar pedras desse tamanho. E isso está bem documentado. O Império Romano não foi capaz de levar alguns dos obeliscos do Egito para suas capitais como espólio de guerra. E esses obeliscos são muito menores do que os gigantescos blocos de pedra de Baalbek. E mais um detalhe fascinante: a maior pedra única em Roma é o bloco da coluna de Trajano, que pesa um pouco mais de 53 toneladas e que compõe parte do monumento que comemora a vitória na guerra do imperador romano Trajano. Isso significa que as pedras do Trilitum são 15 vezes mais pesadas do que o maior bloco de pedras dentro da capital romana. Além disso, se você olhar atentamente para os detalhes e as nuances do Coliseu, você poderá observar que ele é feito de pedras pequenas, nada nem mesmo remotamente comparável ao que vemos em Baalbek. Isso porque ainda não mencionamos as dúzias de enormes blocos de 350 toneladas de pedra sobre as quais os trilítons foram empilhados, nem sobre os muitos outros gigantescos monólitos que pesam mais de 600 toneladas e que são encontrados por toda Heliópolis. Essas pedras são algumas das maiores pedras já cortadas e movidas na história. E ainda assim, elas são diminuídas pelos trilítons. Outro enigma que é bastante instigante é que o uso da unidade de medida do pé romano não foi usado em Baalbek. Esse é um detalhe pouco conhecido, mas bastante significativo, que novamente nos leva a pensar que não foram eles que construíram as fundações desse sítio. Então, quando você adiciona a realidade desconcertante de que eles não documentaram quem o construiu ou quando, isso torna tudo ainda mais complexo e misterioso. Poucos sabem que existem documentações que indicam que Baalbek é um sítio pré-histórico, com evidências que datam de pelo menos 11.000 anos. E esse fato incrível parece nunca ser mencionado pelos modernos historiadores e arqueólogos quando estão discutindo os mistérios desconcertantes do que foi alcançado ali. E se tudo isso ainda não é interessante o suficiente, garanto que vai ficar mais fascinante a partir daqui. Esses desconcertantes mistérios sobre Baalbek só aumentam. Esta pedra que você está vendo pesa mais de 1.200 toneladas e tem 20 metros de comprimento e 4 metros de altura. Muito parecida com as pedras do Triliton, embora mais pesada e mais longa. Ela lhe dará alguma perspectiva do quão massivos esses colossos realmente são. Elas são praticamente da mesma altura e podem pintar um quadro para você, já que as fotos não conseguem fazer a devida justiça ao seu tamanho real. Mas o que é ainda mais notável é que existe outra pedra que foi descoberta há apenas alguns anos e que fica atrás e embaixo desta pedra. Seu peso foi estimado em incríveis 1.600 toneladas. Conhecida como a Pedra Esquecida, ela mede 19,6 metros de comprimento e tem 6 metros de largura por 5,5 metros de altura. Em outras palavras, essa pedra é quase da mesma altura de 2 cestas de basquete empilhadas. Mas os mistérios de Baalbek não param por aí e vão além da magnitude e do tamanho de sua cantaria. Existe mais um detalhe que certamente vai te surpreender. Como eu mencionei, aqui também encontram-se as maiores colunas de pedra da história da Era Clássica, que são compostas de calcário, que não foi encontrado muito longe dali. No entanto, talvez ainda ninguém tenha te contado que essas colunas não incluem as 200 colunas de granito rosa que antigamente ficavam aqui. O mais insano é que essas colunas de granito rosa não são originárias de nenhum lugar por perto.
Alguém arriscaria dar um palpite de onde elas vieram? Se você foi louco o suficiente para pensar na conhecida pedreira de Aswan, no Egito, você acertou. Ocorre que o Egito está a mais de 1.126 quilômetros de distância. E sim, elas vieram da mesma pedreira egípcia famosa por fornecer as maiores pedras da Grande Pirâmide. Então, para quem acredita que as pedras rosas das grandes pirâmides foram transportadas através do Nilo e de seus afluentes por algum barco especial que ainda não foi encontrado, como explicar agora o transporte dessas 200 colunas de granito rosa de várias toneladas que tiveram que ser transportadas para Baalbek? Certamente, elas não foram simplesmente levadas até lá, descendo o Nilo e depois atravessando planícies até o Líbano. Essas pedras tiveram que ser transportadas passando sobre as montanhas do Líbano. Para se chegar a Baalbek, existe uma cordilheira e suas montanhas têm em média 2.500 metros de altitude, com picos que atingem mais de 3.000 metros. Além disso, as montanhas do Líbano são inacreditavelmente robustas e poucos sabem que essas colunas de pedra tiveram que ser transportadas sobre essas montanhas para chegar a Baalbek. Sabendo disso agora, tente responder como e por que eles iriam tão longe para fazer isso. Será que eles tinham alguma capacidade desconhecida para fazer esse serviço viável? E tudo isso é simplesmente uma questão de fato. Essa seria mesmo a única maneira de levar essas colunas. Sinceramente, é o acúmulo de todas essas informações, de todos esses pequenos detalhes e nuances que cercam as obras de Baalbek, que o tornam tão atraente como uma grande evidência de que havia de fato uma antiga e avançada civilização perdida, capaz de fazer o que os nossos olhos estão vendo e a nossa ciência está comprovando. Esses antigos certamente possuíam métodos ou tecnologias que desconhecemos hoje. Por exemplo, como eu já mencionei, aquele peso todo ainda teria que ser levantado e depois empilhado perfeitamente a cerca de 9 metros do chão. O maior e mais poderoso guindaste que os romanos possuíam para levantar pedras tinha capacidade para apenas 6 toneladas métricas. Isso equivale a 133 desses guindastes, que seriam necessários para levantar apenas uma dessas pedras, não é? Isso simplesmente não parece nem remotamente viável. Você esbarraria em um fator físico. Não haveria espaço para cercar uma dessas pedras com 133 guindastes. Então vamos deixar isso de lado, porque é mesmo um mistério. Agora, sobre como eles a transportaram da pedreira, que fica a 800 metros de distância. Bem, houveram diferentes teorias e métodos para tentar explicar. Mas todos eles são totalmente desmascarados quando você considera os detalhes. Por exemplo, o método proposto é que eles rolaram as pedras sobre os troncos das árvores que teriam sido retiradas da floresta de cedro que cerca o Líbano. Árvores enormes e que são encontradas em abundância em todas as montanhas do Líbano. E, a propósito, é a árvore que está na bandeira do país. Agora veja se isso é possível. Será que essa madeira é mesmo capaz de suportar o peso de quase 892 toneladas? A escala Mohs de dureza dos minerais é usada para medir a dureza da pedra e tem sido um argumento comum entre os proponentes de alternativas que tentam desmascarar a história antiga sobre as teorias dos cinzéis de bronze. Aquelas teorias sobre como os egípcios cortavam granito misteriosamente com uma precisão inacreditável, sendo que o granito é simplesmente uma pedra muito dura,
para que um cinzel ou serra à base de cobre conseguisse cortar e esculpir aquelas pedras. Existe uma escala semelhante para medir a força da madeira, chamada de escala Janka. Ela mede a dureza e a maciez de várias madeiras de árvores em todo o mundo. E agora, descubra que aquelas árvores das montanhas do Líbano, esse cedro, está literalmente entre as madeiras mais macias da terra. Tão suave que nem seria considerado para pisos de madeira em sua casa. Não suporta sem amassar os móveis de sua sala. E nem alguém andando sobre ele com sapatos de salto. Então agora, pergunte a si mesmo se é remotamente viável sugerir que essas espécies específicas de árvore poderiam ser usadas para rolar pedras que pesam mais de 800 toneladas. Acho que você sabe que, apesar de muito conhecido, esse método teorizado nunca foi sequer testado em qualquer coisa, mesmo remotamente comparável ao peso que estamos discutindo aqui. O que nos leva ao próximo exemplo teorizado, que é de longe a teoria mais comumente aceita, e que envolve o uso de suportes com cordas e polias para puxar e arrastar lentamente os blocos de pedra. No entanto, você não vai realmente ser capaz de fazer isso sem usar os tais troncos de árvore. Sem os troncos embaixo, como sugerido, o formato quadrado e plano na frente da própria pedra simplesmente a empurraria na terra enquanto você a puxava. E, novamente, esse método nunca foi sequer testado. Afinal, quantos suportes, cordas e homens você precisaria para arrastar uma pedra pesando 800 toneladas, mesmo que por alguns metros? E vamos supor que esse método funcionou. Uma vez que você colocou a pedra o mais perto possível da parede, como você poderia não levar em conta a elevação e a perfeição com que essas pedras foram empilhadas umas sobre as outras? Mesmo que usassem uma rampa de terra, como foi sugerido, isso não explicaria toda a física envolvida no alinhamento perfeito dessas pedras. Agora deixa eu te contar mais um detalhe fascinante. O Cavaleiro de Bronze é uma estátua localizada na Praça do Senado em São Petersburgo, na Rússia. Foi encomendada por Catarina a Grande em 1782. O pedestal da estátua é a Pedra do Trovão, oficialmente a maior pedra já movida por humanos. Uma enorme pedra monolítica de granito Rapakive que foi encontrada em Lacta, a 6 quilômetros de distância. Inicialmente, a pedra pesava 1.500 toneladas e foi gradualmente sendo reduzida durante o trajeto até chegar a 1.250 toneladas no final de sua movimentação. Esse exemplo é usado por muitos para sugerir que os antigos, como os romanos, certamente poderiam ter movido pedras enormes de forma semelhante, visto que as pessoas conseguiam fazê-lo em 1782. No entanto, quando você pesquisa os detalhes e as nuances desse feito, descobre rapidamente que isso não era nem remotamente comparável. Foram necessários 400 homens e impressionantes 9 meses para levar a pedra de uma distância relativamente curta. Mas a questão toda é que eles usaram meios tecnológicos que não eram disponíveis para os romanos. Eles criaram um trenó metálico que deslizava sobre esferas de bronze de cerca de 13,5 centímetros de diâmetro sobre uma pista. Ou seja, eles usaram trilhos de ferro e também esferas metálicas para o rolamento. Eles estavam significativamente mais avançados e possuíam materiais que não estavam disponíveis para os romanos. Um fato estabelecido é que a metalurgia teve um avanço significativo no século XVIII. Os romanos não possuíam nem remotamente um ferro comparável em força. E mais do que isso, nada daquilo poderia ter sido alcançado se não fosse pela invenção tecnológica do parafuso Jack, que os romanos não tinham. Eles não foram inventados até milhares de anos mais tarde,
E sem o parafuso Jack, eles nunca teriam sido capazes de levantar a pedra do trovão em cima dos trilhos. Talvez você também ache incrivelmente interessante o intrigante fato de que o nome da floresta de cedros, que compõe as montanhas do Líbano, ser Floresta dos Cedros de Deus. Considerando toda a região que circunda Baalbek, é quase como se as lendas estivessem sendo transmitidas por essa civilização avançada que em algum momento construiu esse sítio. Se você acha que isso parece maluquice, espere até eu contar outra coisa para você. As montanhas do Líbano são mencionadas na Bíblia um total de 103 vezes. Esta terra é muito antiga, principalmente no que diz respeito à civilização humana. A tradição afirma que Baalbek é o edifício mais antigo do mundo e que Caim, o filho de Adão, foi quem o construiu no ano 133 da criação, em um acesso de delírio e loucura, e com a ajuda de gigantes, que foram punidos por suas iniquidades pela inundação. Essa informação veio direto do Museu Penn, localizado na prestigiada Universidade da Pensilvânia. Isso é fascinante de várias maneiras. O próprio nome Baalbek também é algo para se contemplar. Baalbek significa Senhor Baal do Vale de Beca. Baal era um dos deuses mais importantes do panteão fenício, e na Bíblia, Baal é o nome dado a várias divindades diferentes, que são designadas como falsos deuses ou ídolos. Podemos simplesmente descartar tudo isso como mito. No entanto, mitos são conhecidos por se originarem, de alguma forma, de verdades, que ao longo do tempo são esquecidas e desacreditadas como apenas lendas e ficam perdidas em muitas e muitas traduções. Mas aqui, parece que eles estavam tentando nos dizer que o sítio de Baalbek não foi simplesmente criado por tribos pré-históricas primitivas brincando com cantaria. Acredito que esse sítio é realmente o remanescente de uma civilização perdida, que até agora excede o que nos foi ensinado, ou levados a acreditar. Então, agora me responda uma coisa. Você ainda acredita que esse local foi construído pelos romanos? Então, esse foi nosso vídeo de hoje. Eu sou a Di e esse é o canal Turismo Sem Fronteiras. Se gostou e quiser, nos deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Se puder, com bem menos de R$ 8 por mês, você se torna um membro do nosso clube de canais e nos ajuda a continuarmos trazendo esse tipo de conteúdo até você. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que gostaria de saber tudo isso. Muito obrigada pelo seu tempo. Se cuidem. Até o próximo vídeo.